já. Horta, vamos falar do advogado do Mauro Cid, Bittencourt, né? César Bittencourt. É um advogado reconhecido pela classe, é um advogado veterano, e ele deu uma entrevista longa hoje para a Globo News dizendo o seguinte, quer dizer, o Estadão publicou uma matéria dando a entender de que ele tinha recuado na matéria que é capa da Veja desse fim de semana, que estourou no Brasil inteiro, de que o Mauro Cid vai entregar o Bolsonaro com todas as desonras possíveis. E, na verdade, o Bittencourt disse que se sentiu, e isso é absolutamente compreensível, né? Traído pela Veja, porque a Veja, evidentemente, sensacionalizou o que ele quis dizer ali, que o Mauro Cid cumpria ordens. É claro que, quando você diz Mauro Cid cumpria ordens, cumprir ordens do Bolsonaro. Mas é diferente você dizer uma coisa e outra. Explica para a gente, Horta, essa primeira questão para depois a gente falar por que ele não recuou da declaração que ele deu publicamente há 2 dias. Fernando Horta. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a Veja publicou também os áudios, viu? Já está nas redes aí o áudio da entrevista, a Veja se defendendo, dizendo, tá aqui o áudio da entrevista, vocês podem ouvir e tudo mais o que ele disse originalmente. Mas, vamos lá. Isso é uma questão muito, muito técnica, né? Jornalistas e advogados, e todo mundo que trabalha com linguagem, o Conde também sabe disso, usa essa questão técnica, né? Quer dizer, o texto, quando ele fala a partir de si e somente a partir de si, e o texto junto com o contexto, né? Então, quando você tem um ajudante de ordens, né? Ele é advogado do ajudante de ordens, então ele diz, ele cumpria ordens. Bom, o texto sozinho, em si, ele não diz ordens de quem, né? E é isso que o advogado está alegando. Eu nunca disse que foi ordens do Bolsonaro. Mas o texto tomado pelo contexto, junto com o contexto, você tem certeza que ele está falando com relação ao Bolsonaro. Então é uma questão de tecnicalidade, realmente ele não afirma que ele recebia ordens do Bolsonaro, ele deixa isso dentro do contexto, e quando foi necessário, ele veio a público dizer, não, eu nunca afirmei, né? Então agora, o que está todo mundo discutindo é exatamente isso. O que aconteceu entre a liberação, né, a divulgação da entrevista da Veja e essa segunda entrevista, ou a entrevista para o Nassif agora, ou a própria entrevista para a Globo News que ele deu também, o advogado. O que aconteceu entre essas duas entrevistas? Que o advogado resolveu usar essa tecnicalidade para dizer nunca denunciei Bolsonaro e, inclusive, declarou que o Mauro Cid não vai denunciar o Bolsonaro, né? Então, algo aconteceu nesse meio tempo, que talvez seja interessante, inclusive, a própria Polícia Federal apurar, porque se Jair Bolsonaro estiver efetivamente ameaçando ou usando de algum tipo de estratagema para tornar as investigações difíceis ou dificultar a obtenção de provas, ele pode ser preso. Esse é um dos cenários para prisão preventiva. Então, às vezes, gente, a Polícia Federal deixa essas figuras, a polícia como um todo, não é só a federal, a polícia investigativa faz isso, né? Deixa essas figuras soltas para que eles também ajudem no processo da investigação. Muito medo, muita desconfiança, muita desinformação, e eles acabam caindo na própria rede. O advogado vai precisar ter um cuidado muito grande para fazer o que ele efetivamente deve ter prometido ao Mauro Cid, que é, no máximo, aliviar a barra do pai dele, porque eu tenho a impressão que o Mauro Cid sabe que dessa ele não sai. Mauro Cid dessa está numa situação muito difícil. Agora, é impressionante o que a imprensa fez com isso. O Nassif até tuitou, vou trazer o tweet do Nassif aqui. Ele diz, o que César Bittencourt fala é que o coronel Cid cumpria ordens, ponto. Não diz que ordens, ponto. As pessoas supõem que algumas das ordens foram para a venda de joias, ponto. Aí alguns veículos esquentam a suposição e transformam em fato. Quando o advogado explica que não disse, dizem que ele recuou. Quer dizer, a imprensa faz uma interpretação, né? É a força interlocutória do enunciado, né? A gente estudou muito isso em linguística, conhece muito isso aí. Então, a força locutória, que é uma interpretação que você faz, que ela é muito possível, mas ela não é única e nem taxativa, né? Aí você segura essa interpretação como fato, né? Como pressuposto, que não é. E aí, quando o advogado diz assim, não, eu falei que ele seguia ordens, não falei que seguia ordens do Bolsonaro, a imprensa diz que ele recuou, e aí
causa um problema, o Horta, porque parte da cena acredita que ele recuou mesmo, que está sendo pressionado pelo, digamos, staff do Bolsonaro. Tem um dado que eu quero acrescentar antes de passar para você, que é o seguinte: o César Bittencourt disse que o advogado do Bolsonaro, um dos, ligou para ele de madrugada. E eles se falaram. E ele disse o seguinte, ele falou, olha, ele me ligou, ele é professor, ele é um intelectual, a gente tem livros publicados e não sei o quê. Ele me ligou e falou assim, vamos conversar quando a gente estiver em Brasília? Vamos conversar. Ele disse isso, ele explicou isso. Eu acho que você pode até custar muito acreditar, mas é possível que eles conversem entre eles. Não precisa fazer drama o tempo todo também. O que você acha, Horta? Eu estou sendo ingênuo? Eu acho que você está dando uma passadinha de pano legal aqui, entendeu? Eu voto. A gente podia criar, junto com o Nassif, a gente podia criar o prêmio de engraxate, o lustrador do ano. Que é aquela galera que mais passa pano. E essa sua fala eu colocaria num dos finalistas desse prêmio já, entendeu? Porque assim, o advogado do Bolsonaro ligar para o advogado do Cid no meio da noite, né? Quem nunca recebeu uma ligação, de um advogado no meio da noite para te dizer vamos nos encontrar em Brasília, pá, é coisa tão comum. Eu acho que duas coisas. Primeiro, o Nassif, na técnica, está correto, e jornalistas são muito claros nisso, aprenderam a fazer isso, trabalham com esse processo de informação. Então, o Nassif está muito correto. Diga-se de passagem, historiadores também fazem isso. A nossa dificuldade é que os jornalistas têm a facilidade de conversar com a fonte viva. A gente raramente consegue. Normalmente, as criaturas já foram. Mas o Nassif está correto. O advogado ele não fecha o sentido das palavras dele e ele não é taxativo. Mas eu tenho a impressão que isso era o jogo do advogado. Eu acho que a primeira missão do advogado que ele recebeu, e ele cumpriu de forma maravilhosa, foi pressionar o Bolsonaro. Né? Ele chegou e disse, olha, se vocês continuarem deixando o Mauro Cid à deriva, nós vamos falar. E aí o bolsonarismo respondeu e disse, não, pelo amor de Deus, não façam isso, e a partir de agora eles disseram, bom, então estamos juntos de novo, vamos organizar uma defesa de novo, porque se os ratos começarem a abandonar o navio, vai sobrar para alguém, e o Mauro Cid não vai ser o último da ponta nesse processo. Então, eu tenho a impressão que o advogado fez correto, usou a imprensa de uma forma muito clara, deixou os sentidos abertos sim, recuou depois para dizer que não tinha dito numa tecnicalidade, os advogados são muito bons em fazer isso. Tá? Quem já viu o Cacai, por exemplo, fazendo uma sustentação oral, sabe que o Cacai é mestre em fazer esse tipo de situação, e não só ele, tantos outros advogados fazem isso. Agora, não é uma coisa comum, Conde, não é uma coisa comum, e a Polícia Federal tem que investigar o que o advogado do principal, da figura principal nessa investigação toda, que é o Jair Bolsonaro, está ligando de noite para o advogado da principal a testemunha. Mas assim, não é comum que advogados que se conheçam, façam parte de certos grupos, tudo mais, eles, por exemplo, se estão num caso, o que esse advogado disse, o que o advogado do Cid disse, é assim, eu não sou contra o advogado do Bolsonaro, né? É o meu cliente que está com uma questão com essas figuras. Os advogados não são inimigos, eles são profissionais do direito. São, mas os profissionais do direito deveriam saber que existe ética, existe código de ética, você não pode conversar. Essa conversa, e obviamente que os advogados vão se defender dizendo isso, a minha vida pessoal é minha, eu converso com quem eu quiser, mas há uma relação aí muito problemática nesse telefonema no meio da noite. E nada vai poder desfazer isso. A gente, na situação mais específica, vai dizer, não, vai só uma ligação, mas não é. É o advogado do principal implicado nessa investigação, Jair Bolsonaro, ligando no meio da noite para o advogado da principal testemunha que, diga-se de passagem, contextualmente tinha dado uma declaração anterior a um veículo de comunicação, e não só a um, ao próprio Nassif, a entrevista do Nassif ele também deixa isso claro, tinha dado entrevistas ali. Então, a gente pode dizer que isso não é ilegal, e provavelmente não seja, mas que isso não é algo que tenha que ser tratado com normalidade, acho que não é. Eu acho que é comum, né? Comum, assim, conhecendo prerrogativas e tal, pessoas que defendem, por exemplo, o Toron defendeu, acho que o próprio Ibanez em Brasília, aí em Brasília. Enfim, e um ligava para o outro e tal.